Atos 16, verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, o que, gente? Os escutavam. Para um pouquinho aí e já vamos aprender muitas coisas somente nessa primeira parte, neste versículo. Porque o Paulo e o Silas estavam presos, mas viviam como livres. Enquanto tem muita gente livre, vivendo como se tivesse presa. E eu vejo muitas pessoas que estão presas em alguma situação difícil da vida, seja financeira, seja no casamento, seja na família, seja profissionalmente, seja, enfim, em diversas áreas. E ao invés, ela diz que são de Deus, e ao invés de estar exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, orando, elas estão gastando tempo murmurando. Por que não dizer perdendo tempo murmurando? Porque a pergunta é: o que esses dois homens de Deus fizeram de errado? Eles estavam ali em missão, eles foram ali para pregar a palavra de Deus, e na verdade eles nem queriam estar ali. Se vocês lerem os versos anteriores, vocês irão entender que a ideia deles era ir para outra parte, levar o evangelho para outras pessoas. Só que o que? Diz a Bíblia que em primeiro lugar o Espírito Santo não os permitiu. Eles foram orar, pedir direção a Deus, e Deus não os permitiu. Depois eles insistem então em ir para outro lugar, e mais uma vez diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele segue ali a direção de Deus. Ele começa a salvar ali a casa de Lídia pela palavra de Deus. De repente ele alcança a libertação de uma jovem que vivia com espírito de adivinhação, adivinhava muito a vida dos outros, mas a dela mesma não adivinhava, e dava muito lucro aos seus senhores. O apóstolo Paulo chegou lá, orou, repreendeu aquele mal, aquela jovem foi liberta daquele espírito imundo que estava atormentando a vida dela, e também a vida dos outros que estavam ali também naquela região. E o que ocorre aqui, meus amados irmãos? Eles são presos porque estavam pregando a palavra de Deus, porque estavam libertando as pessoas, ajudando as pessoas a abrirem seu entendimento. Eles não fizeram nada de errado, mas a gente vê muitas pessoas que, por causa de qualquer situação, uma dorzinha na unha, só diz que é um servo de Deus, mas está reclamando, está murmurando, está aborrecido com Deus. Irmãos, o tempo que você perde murmurando, o tempo que você perde reclamando, aprenda a usar esse mesmo tempo glorificando a Deus. Aproveite esse tempo para exaltar a Deus, porque eles estavam presos, mas mesmo na prisão, mesmo em um momento adverso, eles estavam buscando a presença de Deus, porque eles sabiam que só Deus poderia livrá-los daquela situação. E o mesmo acontece comigo, acontece contigo. Se você em um momento difícil buscar, orar, clamar o poder de Deus, pode ter a certeza que Deus abrirá as comportas dos céus e derramará a bênção dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre qualquer que seja a área que você esteja preso, ou que esteja te aprisionando. É importante que você creia no poder de Deus. É importante que você entenda que mesmo numa situação adversa, Deus pode usar a situação adversa para te abençoar ou para abençoar outra pessoa. E para entender isso, precisamos deixar de ser egoístas, de só pensar em nós, porque eles estavam ali mesmo presos, estavam com um propósito, estavam em missão. A pergunta é: eles sabiam o que poderia acontecer ali? Sim ou não, gente? Eles sabiam? Não. Eles não tinham como prever o que iria acontecer, mas eles se mantiveram na posição. Querido, muitas pessoas vão nos procurar, vão pedir nossa orientação,
vão nos enxergar como servos de Deus de verdade quando olhar para nós e ver essa luz de Deus em nossas vidas, mesmo na situação adversa. Eu observo que tem pessoas que elas estão, por exemplo, no mercado. Ela põe ali o carrinho dela no mercado, ela já fica esperando já quem é que vai, o próximo que vai vir, que vai encostar perto dela. Para quê? Para ela começar, para só dizer para ela um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, ela começar, bom dia que nada, tá ruim o dia. Situação tá preta, situação tá difícil, situação tá assim. Ela começa a usar, nem conhece a pessoa. Eu acho que a pessoa que está atrás dela, que veio com a forma educada de se apresentar, começa a ficar meio que desajeitada, essa fila não anda não, ou então quer mudar até de fila para não ficar perto dessa pessoa que é negativa, que chega perto dela só para contar, descarregar coisas negativas, nem conhece a pessoa. E muitas das vezes a gente vê que são pessoas que se dizem de Deus. Irmãos, nós temos que ter a mesma visão, a mesma mentalidade que o Paulo e o Silas tiveram diante de uma situação adversa. E o fato deles clamarem a Deus, de buscar a Deus, olha o que acontece, verso 26, por favor. Olha o que diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. Preste atenção nisso aqui, meu amado irmão, minha irmã, você que nos acompanha em sua casa. Isso aqui é muito forte. Por que é muito forte? Olha, eles estavam orando e acontece esse grande terremoto. Terremoto acontece quando há um choque entre rochas, e aí é o tremor de terra. Na água diz, o nome diz maremoto, não é assim? Porque aí há esse tremor, esse choque também, placas, e provoca esses tremores sísmicos que causam essas reações. Eles estavam orando e provocaram isso. A oração dele provocou esse tremor, provocou essa mudança. Sua oração, a Bíblia diz que muito pode a súplica de um justo em seus efeitos. Você está orando ou está reclamando? Você está perdendo um tempo reclamando, ou está usando esse tempo para orar, para colocar sua vida diante de Deus, para colocar tua causa diante de Deus, para colocar tua vida no altar de Deus, tua família no altar de Deus? Para de reclamar do filho, para de reclamar da filha, para de reclamar da nora, da sogra, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Para de reclamar, para de ficar temeroso, e clama o poder de Deus para a sua vida. É desta maneira que Deus vai honrar você. Mas fica, qualquer coisinha, se chateia, se aborrece, reclama. Aí o filho observa, o vizinho observa, o marido observa. Como é que as pessoas vão se converter se elas querem ver em você esse exemplo, essa referência, e não estou vendo esse exemplo em você, essa referência em você? Como é que vão mudar se não vê isso em você? Você diz que é de Deus, mas eles só pegam você reclamando, murmurando, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando que o culto demorou, reclamando que a mensagem foi chata, reclama que o dia no trabalho foi chato, sendo que a Bíblia fala que em tudo devemos o quê? Dar graça. E você tem dado graças a Deus por tudo? Mesmo num dia difícil que você venha ter tido, glorifique a Deus. Pai, obrigado, porque foi difícil, mas eu venci esse dia. O Senhor me deu a vitória. O importante é que estou aqui. Foi difícil, mas você chegou em casa, porque tem muitos que saem e não voltam.